Você já se perguntou por que às vezes toma decisões tão rápidas, quase automáticas, enquanto em outras situações precisa parar, refletir e analisar com calma? Já percebeu que, muitas vezes, mesmo acreditando estar sendo racional, sua mente comete erros surpreendentes? E se eu lhe dissesse que existe um padrão oculto nessas escolhas e que entender esse padrão pode mudar a forma como você vive, trabalha e se relaciona? É exatamente isso que Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, nos apresenta em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esta obra não é apenas um mergulho na psicologia e na economia comportamental, mas um guia para entender os mecanismos invisíveis que controlam nossas decisões todos os dias. Prepare-se, porque este resumo em audiobook não vai apenas explicar conceitos, mas vai revelar como sua própria mente funciona. E, acredite, quando você terminar de ouvir, nunca mais verá seus pensamentos da mesma forma. Agora prepare o cafezinho porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Resumo em audiobook de hoje, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman. A mente dividida em dois sistemas. A base do livro está na distinção entre dois modos de pensar, o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, intuitivo, automático e emocional. Ele é responsável pelas decisões instantâneas, aquelas que parecem acontecer sem esforço. É o sistema que reconhece rostos familiares em uma multidão, que sente medo ao ver um carro vindo em alta velocidade, que completa frases automaticamente. Ele é eficiente, mas também propenso a erros. Já o sistema 2 é lento, deliberado, lógico e racional. É ele que você ativa quando resolve um problema de matemática, quando analisa um contrato, quando compara opções de investimento. Ele exige energia mental e esforço consciente. Esses dois sistemas convivem em nós o tempo todo. Mas aqui está a grande revelação: na maior parte do tempo, quem comanda nossas vidas é o Sistema 1. E é aí que moram as armadilhas. O poder e o perigo do Sistema 1. O Sistema 1 é essencial para a sobrevivência. Imagine se você tivesse que analisar racionalmente cada passo que dá, cada respiração, cada decisão simples, como atravessar a rua. Seria impossível viver. É graças ao Sistema 1 que conseguimos reagir rapidamente, que dirigimos sem pensar em cada movimento, que respondemos instintivamente em situações de risco. Mas o mesmo mecanismo que nos protege também nos engana. O Sistema 1 usa atalhos mentais, conhecidos como heurísticas, para tomar decisões rápidas. E esses atalhos, embora úteis, podem nos levar a erros sistemáticos. Um exemplo simples: se eu perguntar qual cidade é maior, San Diego ou San Antônio, muitas pessoas responderão rapidamente com base na familiaridade do nome, não em dados reais. O cérebro associa mais conhecido a maior. Esse é o Sistema 1 agindo. O esforço do Sistema 2. Já o Sistema 2 é preguiçoso. Ele só entra em cena quando é realmente necessário, porque pensar dá trabalho. Resolver um cálculo como 17x24, por exemplo, exige esforço. Você precisa focar, segurar números na memória, aplicar regras. É cansativo. Por isso, muitas vezes o Sistema 2 deixa o Sistema 1 tomar a frente. E o problema é que, quando isso acontece, ficamos à mercê de ilusões cognitivas. Kahneman mostra que somos muito menos racionais do que acreditamos. Grande parte de nossas decisões financeiras, profissionais e até pessoais é influenciada por vieses inconscientes. A ilusão da confiança. Um dos pontos fascinantes levantados por Kahneman é como confiamos demais em nossa intuição. O Sistema 1 nos dá respostas rápidas com uma sensação de certeza. Mas essa certeza muitas vezes é enganosa. Imagine um médico experiente diagnosticando um paciente em segundos. Às vezes, ele acerta, porque sua experiência gerou padrões reconhecíveis. Mas outras vezes, erra, porque se baseou em semelhanças superficiais. E quanto mais confiante ele estiver, maior a chance de não questionar seu julgamento. Esse excesso de confiança não acontece apenas em médicos. Acontece em investidores, líderes, professores, políticos. Todos nós estamos sujeitos a acreditar demais em nossas impressões rápidas. Exemplos práticos do cotidiano. Para entender melhor, vamos a alguns exemplos. Você já comprou algo por impulso, só porque sentiu que era a escolha certa, e depois se arrependeu? Esse foi o Sistema 1 em ação.
Você já se viu julgando alguém em segundos, apenas pela aparência, e depois descobriu que sua impressão estava errada? Mais uma vez, o sistema 1. Já tomou uma decisão financeira baseada em um pressentimento, ignorando dados mais profundos? Esse é o poder, e o perigo, do pensamento rápido. Mas atenção, isso não significa que o sistema 1 é ruim. Ele é necessário e valioso. O problema é quando confiamos nele cegamente em situações complexas, nas quais o sistema 2 deveria ser acionado. Um experimento revelador. Kahneman compartilha inúmeros experimentos que mostram como a mente nos engana. Um exemplo clássico é o seguinte problema. Uma raquete e uma bola custam $1,10. A raquete custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A resposta que vem rapidamente à mente é 10 centavos. Esse é o sistema 1 agindo. Mas se você parar para analisar com calma, perceberá que essa resposta está errada. Se a bola custasse 10 centavos, a raquete custaria $1,10 e o total seria $1,20. A resposta correta é que a bola custa 5 centavos, e a raquete, $1,05. Esse exemplo mostra como o sistema 1 nos dá uma resposta intuitiva que parece correta, mas não é. Só ao ativar o sistema 2 conseguimos encontrar a solução real. O conflito interno. O fascinante é perceber que esses dois sistemas não estão separados. Eles interagem o tempo todo. O sistema 1 gera impressões rápidas. O sistema 2 pode aceitar ou corrigir essas impressões. Mas, como o sistema 2 é preguiçoso, muitas vezes ele simplesmente valida o que o sistema 1 diz. Isso explica por que cometemos tantos erros de julgamento sem perceber. O sistema 1 nos dá confiança, e o sistema 2 não se dá ao trabalho de verificar. O impacto disso em nossas vidas. Agora, pense nas consequências práticas. Se até em problemas simples como o da bola e da raquete somos enganados, imagine em decisões mais complexas: escolher uma carreira, investir dinheiro, votar em um candidato, confiar em alguém. Kahneman nos alerta: não somos máquinas racionais, como muitos economistas acreditavam. Somos seres profundamente influenciados por heurísticas, vieses e emoções. E essa consciência é o primeiro passo para mudar. Não podemos eliminar o sistema 1, mas podemos aprender a identificar quando ele está nos enganando. Podemos treinar o sistema 2 para ser mais vigilante nos momentos críticos. No primeiro bloco, você descobriu os dois sistemas que governam a mente. O sistema 1, rápido, intuitivo e automático, e o sistema 2, lento, lógico e deliberado. Também viu como muitas vezes confiamos demais no pensamento rápido, cometendo erros surpreendentes. Agora vamos mergulhar em algo ainda mais fascinante: os atalhos mentais, chamados de heurísticas, e os vieses cognitivos que moldam nossas escolhas sem que percebamos. Heurística da disponibilidade. Um dos vieses mais estudados por Kahneman é a heurística da disponibilidade. Ela ocorre quando julgamos a probabilidade de algo com base na facilidade com que lembramos de exemplos. Se os noticiários mostram constantemente acidentes de avião, muitas pessoas passam a acreditar que voar é perigoso, mesmo que estatisticamente seja muito mais seguro que dirigir. O cérebro pensa: se consigo lembrar facilmente de casos de acidentes, é porque acontecem com frequência. Esse é o sistema 1 enganando você. Outro exemplo: depois de ouvir repetidas vezes histórias de crimes violentos, você pode começar a achar que sua cidade é perigosa, mesmo que os índices de violência estejam caindo. A mente se baseia não em dados, mas em imagens vívidas e recentes. Heurística da representatividade. Outro atalho mental comum é a heurística da representatividade. Ela ocorre quando julgamos a probabilidade de algo com base em quão semelhante parece a um estereótipo. Por exemplo, imagine que você conheça João, que adora ler, é introspectivo e gosta de bibliotecas. Se alguém perguntar se João é mais provavelmente um bibliotecário ou um fazendeiro, muitas pessoas responderão bibliotecário, porque ele se encaixa no estereótipo. Mas se olharmos os números, veremos que existem muito mais fazendeiros que bibliotecários. Estatisticamente, é muito mais provável que João seja fazendeiro, mas o sistema 1 ignora a base numérica e se deixa levar pela representatividade. Esse viés está por trás de muitos preconceitos. Julgamos pessoas e situações rapidamente com base em estereótipos, sem analisar os dados reais. O viés da ancoragem.
Outro fenômeno impressionante é o viés da ancoragem. Nossos julgamentos são influenciados por números aleatórios que servem como âncoras. Imagine um experimento em que se pede a um grupo de pessoas que gire uma roleta viciada que só pode parar nos números 10 ou 65. Em seguida, pergunta-se: quantos países da ONU estão na África? Aqueles que viram o número 10 tendem a dar palpites baixos. Os que viram 65 dão palpites altos. O número da roleta, que não tem nenhuma relação com a pergunta, influenciou as respostas. Isso acontece o tempo todo no comércio. Se você vê uma camisa com preço de R$ 500 em promoção por R$ 250, tende a achar um ótimo negócio. Mas se nunca tivesse visto o preço original, talvez considerasse caro. O primeiro número funciona como âncora. O viés do enquadramento. Outro viés famoso é o enquadramento. A forma como uma informação é apresentada muda completamente nossa percepção, mesmo que os dados sejam os mesmos. Imagine dois médicos oferecendo o mesmo tratamento. O primeiro diz: este tratamento tem 90% de taxa de sobrevivência. O segundo diz: este tratamento tem 10% de taxa de mortalidade. Estatisticamente, é a mesma coisa. Mas a maioria das pessoas prefere o primeiro, porque a palavra sobrevivência soa mais positiva que mortalidade. Esse viés é explorado em propagandas, política e negociações. As palavras que escolhemos moldam a reação emocional das pessoas. O efeito de posse. Outro fenômeno descrito por Kahneman é o efeito de posse. Ele mostra que as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que já possuem do que aquilo que poderiam adquirir. Por exemplo, em um experimento, alguns participantes receberam canecas e outros não. Depois, pediu-se que negociassem a compra e venda das canecas. Em média, quem tinha as canecas queria vendê-las por um preço bem mais alto do que os compradores estavam dispostos a pagar. O simples fato de possuir algo já o torna mais valioso em nossa mente. Esse efeito explica por que é tão difícil se desfazer de objetos, porque investidores seguram ações em queda e porque vendedores superestimam o valor de suas casas. O excesso de confiança. Um dos vieses mais perigosos é o excesso de confiança. As pessoas tendem a acreditar demais em suas próprias previsões, mesmo quando estão erradas. Kahneman mostra como investidores, por exemplo, acreditam que podem prever o mercado. Mas, na prática, seus resultados muitas vezes não são melhores do que jogadas aleatórias. Ainda assim, continuam confiantes, porque a mente cria a ilusão de controle. Esse viés também afeta médicos, empresários e até líderes políticos. A confiança excessiva em julgamentos rápidos pode levar a decisões catastróficas. Ilusões cognitivas. Kahneman usa a expressão ilusões cognitivas para descrever esses erros. Assim como nossos olhos podem ser enganados por ilusões de ótica, nossa mente também pode ser enganada por padrões mentais. E aqui está o ponto crucial: saber que existe a ilusão não significa estar livre dela. Mesmo que você conheça todos os vieses, ainda será influenciado por eles. Assim como, mesmo sabendo que duas linhas paralelas parecem ter comprimentos diferentes em uma ilusão de ótica, você continua vendo a diferença. Isso mostra que não basta apenas conhecer os erros da mente. É preciso desenvolver hábitos e estratégias para reduzi-los. Exemplos cotidianos de vieses. Vamos aplicar isso a situações reais do dia a dia. Compras impulsivas. Você entra em uma loja e vê uma placa dizendo 50% de desconto. Mesmo sem precisar do produto, sente vontade de comprar. O enquadramento do preço influenciou sua decisão. Negociações. Ao vender um carro, você estabelece um preço inicial alto. Mesmo que o comprador negocie, a âncora inicial aumenta o valor final. Relacionamentos. Você conhece alguém simpático e assume automaticamente que é também competente e confiável. Esse é o efeito halo, outro viés cognitivo. Investimentos. Após ler notícias frequentes sobre o sucesso de uma empresa, você acredita que suas ações só vão subir. Esse é o viés da disponibilidade em ação. Esses exemplos mostram que os vieses não são apenas conceitos acadêmicos. Eles afetam escolhas reais todos os dias. O papel da emoção. Um aspecto importante que Kahneman destaca é o papel da emoção nas decisões. O sistema 1 está profundamente ligado às emoções.
É por isso que muitas vezes tomamos decisões irracionais, mas emocionalmente satisfatórias. Pense em alguém que compra um carro de luxo. Racionalmente, poderia escolher um modelo mais econômico. Mas emocionalmente, o carro representa status, poder, realização. O sistema o vence. Isso não significa que a emoção seja inimiga da razão. Significa apenas que precisamos reconhecer sua influência. Quando ignoramos as emoções, elas atuam nos bastidores. Quando as reconhecemos, podemos integrá-las de forma mais consciente. A batalha entre os sistemas. Em muitos momentos, os dois sistemas entram em conflito. O sistema 1 oferece uma resposta rápida, o sistema 2 hesita, analisa, questiona. Mas como o sistema 2 exige esforço, muitas vezes ele se cansa e entrega a decisão ao sistema 1. É por isso que, quando estamos cansados, estressados ou com fome, cometemos mais erros. O sistema 2 está enfraquecido, e o sistema 1 assume o controle. Essa é a razão pela qual juízes, por exemplo, tendem a conceder menos liberdade condicional antes do almoço do que depois. Não porque mudaram de opinião, mas porque a fadiga mental os torna menos racionais. O impacto no dinheiro. Um dos campos mais explorados por Kahneman é o das finanças. Ele mostra como investidores e consumidores são sistematicamente enganados pelos vieses cognitivos. As pessoas tendem a ter mais medo de perder do que prazer em ganhar. Esse fenômeno é chamado de aversão à perda. Perder R$ 100 gera mais dor do que o prazer de ganhar R$ 100. Isso faz com que muitos investidores evitem riscos mesmo quando poderiam se beneficiar. Outro exemplo é a tendência de avaliar ganhos e perdas em termos relativos, não absolutos. Por exemplo, economizar R$ 20 em uma compra de R$ 50 parece muito significativo, mas economizar R$ 20 em uma compra de R$ 1.000 parece pouco, mesmo que o valor seja o mesmo. Esses padrões mostram que nossas decisões financeiras são menos racionais do que gostamos de acreditar. Nos blocos anteriores, exploramos como os dois sistemas da mente funcionam, vimos como o sistema 1 nos guia por atalhos rápidos e muitas vezes enganadores, e como o sistema 2, embora mais lento e confiável, é preguiçoso e limitado. Também mergulhamos nos vieses cognitivos, disponibilidade, representatividade, ancoragem, enquadramento, efeito de posse, excesso de confiança, entre tantos outros. Agora chegou o momento mais importante: entender como aplicar esse conhecimento na vida prática. Porque de nada adianta saber que nossa mente erra se não aprendermos a lidar com esses erros. E é justamente aqui que Daniel Kahneman nos convida a refletir: como podemos pensar melhor, decidir melhor e viver melhor, sabendo das armadilhas da mente? A consciência como primeiro passo. O primeiro grande ponto é que conhecer os vieses já é, em si, uma forma de proteção. Imagine que você está dirigindo em uma estrada cheia de curvas. Se não sabe disso, dirige rápido e corre mais riscos. Mas se já está consciente das curvas, naturalmente reduz a velocidade e aumenta a atenção. Da mesma forma, quando você sabe que sua mente pode ser enganada, você passa a questionar mais suas próprias conclusões. Isso não elimina os erros, mas reduz o impacto deles. Por exemplo, ao se deparar com uma decisão financeira importante, em vez de confiar apenas na intuição, você pode se perguntar: estou caindo em algum viés? Será que estou superestimando este investimento só porque ouvi falar dele recentemente? Essa simples pausa já abre espaço para o sistema 2 entrar em ação. Criar sistemas externos de apoio. Kahneman destaca que, sozinhos, dificilmente conseguimos eliminar os vieses. O sistema 1 é poderoso demais. Por isso, uma estratégia eficaz é criar sistemas externos de apoio. Por exemplo, checklists ajudam médicos e pilotos a evitar erros por excesso de confiança. Regras claras de investimento ajudam investidores a não tomar decisões emocionais. Protocolos de decisão em empresas ajudam a equilibrar intuição e análise de dados. Quando criamos estruturas externas, reduzimos a dependência do sistema 1 e facilitamos a atuação do sistema 2. O poder da pausa. Uma prática simples, mas poderosa, é aprender a pausar antes de tomar decisões importantes. Quando sentimos pressa ou pressão, é quase sempre o sistema 1 que assume. Ao criar uma pequena pausa, damos espaço para que o sistema 2 se manifeste. Essa pausa pode ser tão simples quanto respirar fundo 3 vezes,
ou tão estruturada quanto adiar uma decisão para o dia seguinte. O importante é criar um espaço entre o impulso e a ação. Aplicações no trabalho. No mundo corporativo, os ensinamentos de Kahneman têm enorme impacto. Líderes e equipes estão constantemente tomando decisões, e a maioria delas é influenciada por vieses inconscientes. Por exemplo, em processos de recrutamento, o efeito halo pode fazer um entrevistador superestimar um candidato simpático, ignorando deficiências técnicas. O viés de confirmação pode levar gestores a buscar apenas informações que confirmem suas opiniões, ignorando evidências contrárias. Ao reconhecer esses vieses, empresas podem criar processos mais justos e eficientes, como entrevistas estruturadas, decisões baseadas em dados e revisão por múltiplas pessoas. Aplicações no dinheiro. Nas finanças pessoais, compreender os vieses pode evitar prejuízos enormes. Aversão à perda. Reconhecer que temos tendência a segurar investimentos ruins por medo de assumir perdas pode ajudar a cortar prejuízos mais cedo. Excesso de confiança. Saber que não temos bola de cristal para prever o mercado nos torna mais cautelosos. Efeito de posse. Reconhecer que valorizamos demais o que já temos pode nos tornar mais flexíveis ao negociar ou vender. Kahneman mostra que investidores que conhecem esses vieses não se tornam perfeitos, mas cometem menos erros repetitivos. Aplicações na vida pessoal. No cotidiano, os vieses influenciam relacionamentos, saúde, hábitos e até a forma como vemos a nós mesmos. Pense em como o enquadramento afeta a comunicação. Dizer ao parceiro temos 90% de chance de sucesso soa muito mais encorajador do que temos 10% de risco de fracasso, mesmo sendo a mesma coisa. Nos relacionamentos, perceber o efeito halo nos ajuda a evitar julgamentos apressados. Alguém pode ser encantador em uma situação, mas isso não significa que seja confiável em todas as áreas da vida. Na saúde, reconhecer a heurística da disponibilidade nos ajuda a não superestimar riscos baseados em notícias recentes, mas a buscar dados reais. A ilusão da narrativa. Kahneman também nos alerta sobre a ilusão da narrativa. Nós adoramos contar histórias para explicar eventos, mesmo quando eles são resultado do acaso. Imagine um investidor que acerta várias vezes seguidas. Rapidamente, a mente cria uma narrativa, ele é genial. Mas, muitas vezes, é apenas sorte. O problema é que, ao acreditarmos demais na narrativa, deixamos de questionar os fatos. Essa ilusão acontece em todas as áreas, no esporte, nos negócios, na política. Criamos heróis e vilões baseados em histórias convincentes, mesmo que os dados não confirmem. O papel da intuição. Apesar de todas as críticas ao Sistema 1, Kahneman não o descarta. Ele reconhece que a intuição pode ser valiosa, especialmente em áreas em que temos muita experiência. Um bombeiro experiente pode sentir que um prédio vai desabar antes de qualquer sinal visível. Um médico pode perceber rapidamente que algo não está certo em um paciente. Essas intuições vêm de anos de prática, que criam padrões inconscientes no Sistema 1. A chave é saber quando confiar na intuição e quando questioná-la. Intuições baseadas em experiência real tendem a ser confiáveis. Intuições em áreas desconhecidas são perigosas. Pensar melhor, estratégias práticas. Kahneman sugere algumas práticas para pensar melhor. Questione a primeira resposta. Sempre que possível, pergunte-se se não está sendo enganado pelo Sistema 1. Busque dados. Em vez de confiar apenas na memória ou em exemplos recentes, procure estatísticas reais. Considere alternativas. Não aceite a primeira narrativa que parece fazer sentido. Pergunte-se: e se a explicação for outra? Consulte outras pessoas. Compartilhar decisões com pessoas de confiança ajuda a reduzir vieses individuais. Reconheça suas limitações. Aceitar que não somos totalmente racionais nos torna mais humildes e abertos ao aprendizado. A economia comportamental. O impacto do trabalho de Kahneman vai além da psicologia individual. Suas descobertas deram origem à economia comportamental, que desafia a ideia clássica de que os seres humanos são agentes racionais. Na prática, isso significa que políticas públicas, empresas e governos podem desenhar escolhas levando em conta nossos vieses. Por exemplo, colocar frutas na altura dos olhos em um refeitório aumenta o consumo saudável. Configurar a doação de órgãos como opção padrão em vez de opcional aumenta drasticamente a adesão.
Essas intervenções, chamadas de nudes, empurrões sutis, mostram como o entendimento da mente pode ser usado para melhorar decisões em escala coletiva. O legado de Kahneman. No fim das contas, Rápido e Devagar é um convite à humildade. Ele nos mostra que, embora gostemos de acreditar que somos racionais, na verdade somos muito mais influenciados por atalhos mentais do que imaginamos. Mas essa não é uma mensagem pessimista. Pelo contrário, é libertadora. Porque, ao reconhecer nossas falhas, podemos criar mecanismos para reduzi-las. Podemos aprender a pensar melhor, a decidir melhor, a viver melhor. Encerramento. Um chamado à consciência. Ao terminar este resumo, pense em quantas decisões você tomou hoje. Desde escolher o que comer no café da manhã até decidir em que acreditar nas notícias, cada escolha foi influenciada pelos dois sistemas da mente. Talvez agora você perceba que muitas dessas escolhas não foram tão racionais quanto pensava. E essa percepção é o primeiro passo para mudar. Então, aqui vai o convite. A partir de hoje, observe seus pensamentos. Pergunte-se: isso é o sistema 1 me enganando ou o sistema 2 trabalhando? Use o conhecimento de Kahneman para pausar, refletir e buscar dados antes de agir. E se este resumo ajudou você a enxergar sua mente de forma diferente, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender como pensa. Assim, mais pessoas terão a chance de tomar decisões melhores. Se deseja continuar recebendo resumos de grandes livros que transformam sua forma de viver e pensar, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. Porque, no fim, conhecer as duas formas de pensar não é apenas sobre psicologia. É sobre viver com mais clareza, consciência e liberdade. E assim finalizamos mais um resumo. Na descrição do vídeo deixamos um link com este e mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.